Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Amigos internautas, é uma satisfação estar com vocês aqui para discutirmos hoje questões propostas do nosso fascículo 12, desse magnífico projeto que é uma parceria entre o Colégio Ari de Sá e o Jornal Diário do Nordeste. Vamos resolver questões da nossa matemática e suas tecnologias, questões hoje que tanto envolvem a competência número 5 como a competência número 6. Vamos começar com a questão proposta número 2, essa que particularmente está associada à nossa competência número 5. Vamos à questão. Bem, então a questão 2 proposta diz o seguinte: entende-se por diagonal o segmento de reta que une um vértice a outro não consecutivo de um polígono. O número de diagonais de um polígono depende da quantidade de lados deste. Vamos contar quantas diagonais tem um polígono convexo. Um polígono de n lados tem n vértices. De cada vértice partem n-3 diagonais. E, para não considerarmos a mesma diagonal, dividimos a quantidade de diagonais provenientes do produto de n por n-3, contadas até aqui por 2. Dessa forma, qual a expressão que mostra o número de diagonais em função do número de lados? Opção A. O número de diagonais é dado por n ao quadrado dividido por 2 menos 3n sobre 2. Opção B. O número de diagonais é n sobre 2 menos 3 sobre 2. Opção C. A quantidade de diagonais é n ao quadrado sobre 2 menos 3 sobre 2. Ou então a opção D. O número de diagonais representado por n menos 3. Opção E. A quantidade de diagonais é igual a n ao quadrado menos 3n. Bem, então, conforme disse o enunciado, para se calcular a quantidade de diagonais de um polígono, nós devemos multiplicar n por n menos 3 e dividir por 2. Dessa forma, multiplicando-se o n dentro do parênteses, ficamos com n ao quadrado menos, multiplicando mais uma vez aqui por 3, menos 3n sobre 2. Separando essa fração em duas outras frações, nós ficamos com n ao quadrado sobre 2 menos 3n sobre 2. Observe, então, que esse resultado obtido está de acordo com a opção A. Bem, vamos agora resolver a questão 8 proposta, que, semelhante à que foi feita anteriormente, questão 2, também é da competência 5. Então vamos ao texto. Questão 8. A população de determinado inseto cresce de acordo com a função P de t igual a P0 vezes E elevado a K vezes T, em que P0 é o tamanho inicial da população, E vale aproximadamente 2,71, é a base dos logaritmos neperianos, K é a constante de crescimento e T é a quantidade de dias contados a partir de uma data inicial. Bem, pessoal, aqui uma pausa. Essa parte em que está dito que T é a quantidade de dias, deveria ter sido colocado quantidade de horas. Então, peço que você faça aí a correção no seu fascículo. T é a quantidade de horas e não de dias, ok? E vamos em frente. A observação dos estudiosos desse inseto mostrou que, a cada 8 horas seguidas, a população de insetos dobra. Determine o valor de K. Lembre que o logaritmo de x na base E é igual ao logaritmo neperiano de x. Opção A, 8 vezes o logaritmo neperiano de 2. Opção B, 7 vezes o logaritmo neperiano de 2. Opção C, 3 vezes o logaritmo neperiano de 2. Opção D, logaritmo neperiano de 2 sobre 5. Opção E, logaritmo neperiano de 2 sobre 8. Bem, conforme disse o enunciado, P0 representa a população inicial de insetos. E não esqueça da correção que foi feita no nosso enunciado. T não é quantidade de dias, e sim a quantidade de horas. Então, o que disse o enunciado é que, se fizermos T igual a 8, ou seja, T significa 8 horas, nós temos que P de 8 será igual
AP0 vezes E elevado a K vezes 8. Observe que nós fizemos uma substituição. Onde tem T, substituímos por 8. E com 8 horas de observação, acontece que a população de insetos dobra. Portanto, P de 8, que significa a população de insetos após 8 horas de observação, será, portanto, 2P de 0. Uma vez que P de 0 representa, a quantidade de insetos inicial. Portanto, nós temos uma equação onde 2P de 0 igual a P de 0 vezes E elevado a K vezes 8. Muito bem. Simplificando-se P de 0, ou seja, dividindo-se toda a equação por P de 0, nós ficamos com 2 igual a E elevado a K vezes 8. Muito bem. Chegou a hora de nós aplicarmos o chamado logaritmo neperiano. Então, aplicando-se logaritmo neperiano de um lado e do outro, nós ficamos com logaritmo neperiano de 2 igual a propriedade das potências. Vamos passar o K vezes 8, que é expoente do E, para frente multiplicando, ou seja, propriedade das potências, K vezes 8 vezes o logaritmo neperiano de E. Entretanto, nós sabemos que o logaritmo neperiano de E vale 1. Portanto, nós concluímos que logaritmo neperiano de 2 é igual a K vezes 8. Passando-se o 8 dividindo, nós concluímos que o logaritmo neperiano de 2 sobre 8 será igual a K. Portanto, nós conseguimos observar aí nas opções, a solução representa a opção E. Amigos internautas, vamos aqui para mais uma questão do nosso fascículo 12. Agora a questão de número 19, que envolve gráficos. Vamos ao enunciado. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. Então nós temos aí o nosso gráfico, observe que temos o crescimento ou decrescimento do lucro líquido dessas 3 pequenas empresas, A, B e C. No eixo vertical nós temos esse lucro líquido em milhares de reais e no eixo X nós temos os anos, no caso 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, opção A empresa A teve um crescimento maior do que C. Opção B, a empresa C teve um crescimento maior do que B. Opção C, a empresa B teve um crescimento igual a A. Opção D, a empresa C teve um crescimento menor do que B. E opção E, a empresa B teve um crescimento igual a C. Bem, conforme nós observamos no nosso gráfico, nós temos que, ao longo de um ano, ou seja, de 2013 até 2014, a empresa C, observe aí o seu gráfico, ela cresceu, o seu lucro líquido cresceu de 100 para 300 milhares de reais. Muito bem, então a nossa conclusão em relação a este gráfico da empresa C é que em um ano ela cresceu 200 milhares de reais. Muito bem. Agora vamos observar o caso da empresa B. A empresa B, segundo você pode observar o seu gráfico, no mesmo período, ou seja, de 2013 até 2014, o seu lucro líquido cresceu de 300 para 400 milhares de reais. Portanto, a nossa conclusão é que a empresa B, em um ano, cresceu 100 milhares de reais. E no caso da empresa A, perceba que houve um decrescimento. Portanto, no caso da empresa A, ela está fora de questão. O grande problema era julgarmos entre a empresa C e a empresa B. E nós percebemos que o crescimento da empresa C, que foi de 200 milhares de reais, foi maior que o da empresa B, que foi de 100 milhares de reais. Portanto, nós ficamos aí com a opção B. Amigos internautas, vamos agora fazer o comentário da questão 20 da nossa matemática e suas tecnologias. Essa questão envolve também a competência 6. Vamos ao texto. A gráfica de José cobra cópias em preto e branco, de acordo com o comportamento mostrado no gráfico.
Perceba que nós temos um gráfico linear. No eixo X temos o número de cópias, no eixo Y nós temos o preço dessas cópias e perceba que este gráfico é um gráfico linear que parte da origem. Isso é importante. Desse modo, o preço pago nessa gráfica por opção A, 100 cópias é R$15, opção B, 100 cópias é R$10, opção C, 50 cópias é R$ 7,50, opção D, 50 cópias é R$10, ou opção E, 25 cópias é R$ 2,50. Observe que a opção A diz o seguinte: 100 cópias sai por um custo de R$15. Perceba, se você fizer a associação de 100 cópias através do gráfico ao preço dessas 100 cópias, nós temos um custo de R$20 e não de R$15, como diz a opção A. Portanto, essa opção A já está devidamente descartada. Opção B, ele diz que o preço de 100 cópias é R$10. Ora, já foi visto que, repetindo aqui, para aqueles que ainda não observaram, que segundo o nosso gráfico, fazendo a associação de 100 cópias com o preço, deve dar R$20 e não R$10, como diz a opção B. Opção C, 50 cópias sai por R$ 7,50. Bom, aí é que nós queríamos alertar para você. Perceba que o gráfico ele parte da origem. Dessa forma, nós podemos fazer uma regra de 3 simples. Observe que 50 está precisamente entre 100 e 0. Isso significa que, fazendo a associação do preço de 50 cópias, o número que nós vamos colocar aqui deve estar precisamente entre 0 e 20. Portanto, esse número deve ser o número 10. Então, perceba que, dessa forma, é uma proporção que está diretamente associada a uma regra de 3. Como 50 é um valor entre 100 e 0, obviamente que o custo, que é R$10, estará precisamente entre 20 e 0. Portanto, não pode ser a opção C, porque ele disse que 50 cópias sairia por R$ 7,50 e nós percebemos pelo gráfico que deve ser R$10. Na opção D, nós temos 50 cópias sai por R$10. Realmente, considerando que 100 cópias estão associadas a R$20 e 50 cópias, como nós já vimos anteriormente, está precisamente entre 0 e 100. Seu preço, o preço das 50 cópias, seguramente estará preciso entre 0 e 20, ou seja, R$10. Então, a opção D é a correta. Amigos internautas, foi com grande satisfação que estivemos aqui falando mais um pouco dessas maravilhosas questões da matemática e suas tecnologias. Esperamos ter contribuído mais uma vez com vocês, com o seu aprendizado e confiantes na sua aprovação para o Enem. E desejo sucesso nos estudos. Até o próximo fascículo. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.